O tema da mensagem de hoje é 3 perspectivas diferentes da vida. Lucas capítulo 23, versículo 33 em diante, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença queremos nos colocar nesta hora e glorificar o teu nome por tudo que tens feito, Deus. Recebe, Senhor, as nossas vidas como aroma suave, como cheiro agradável e aprazível diante de ti. Manifesta a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E seja, Senhor, feita a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta passagem, amado, de tanta dor, de tanta luta, percebemos que Jesus está chegando ao clímax da tua jornada, ou seja, ao ápice da sua missão, que é dar, entregar a sua própria vida para salvar o mundo dos seus pecados. E foi exatamente para isso que ele veio. Talvez nós olhamos para aquela situação de Jesus, muito difícil, claro, completar aquele trabalho tão difícil, mas ele veio para isso. Ele veio para morrer no meu e no teu lugar. É muito diferente uma pessoa que sofre, e neste sofrimento essa pessoa vem a ser, abduzida por algum tipo de sentimento de sofrimento, até de morte. E nós ficamos até meio constrangidos, dizendo: coitado daquela pessoa. Jesus não foi coitado. Ele sabia do projeto de Deus para ele. Deus se fez homem, e como homem ele se entregou como oferta viva no altar. Amém, meu amado? E vale a pena aqui ressaltar que ninguém tirou a vida de Jesus, porque ele mesmo disse: minha vida ninguém mais tira de mim. Eu mesmo a que dou, eu mesmo tenho poder para dar, para entregar a minha vida por amor daqueles a quem eu amo, porque este era o verdadeiro mandamento. Ele diz em João 10:18 o seguinte: Jesus ele mesmo diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, ele expirou. Você vai entender, amado, que Jesus ele morre antes da época, não como os outros homens. Ele veio para este propósito, para morrer, para sofrer no meu e no teu lugar, porque senão nós não suportaríamos. Se Jesus não viesse há 2000 anos atrás, com a evolução da tecnologia, com a evolução de toda a vida, de toda a existência até os dias de hoje, talvez não suportaríamos, amém? Tanta pressão e tanta perseguição do inferno. Jesus precisou vir no tempo exato para mudar a história da humanidade, amém? Para morrer pelos nossos pecados. E essa mensagem ela nos remete à cena da crucificação. Ou seja, nesses 3 dias, 3 pessoas foram condenadas. Não foi só Jesus. Com ele, 2 bandidos, 2 homens, também foram condenados à morte por crucificação. Era uma morte terrível, era um tipo de pena aplicada pelo Império Romano, que era uma morte de muita dor.
Preste atenção, amado. Os crucificados, eles ficavam, às vezes, dias agonizando até morrer. Quando a gente olha no filme, dá a impressão que daqui a pouco, passou a cena, eles morreram. A história diz que esse tipo de morte judiava da pessoa, e às vezes a pessoa ficava dias. Porque mesmo no momento de dor, mesmo no momento de fraqueza, essa pessoa, ela tentava lutar ao máximo para sobreviver. Mas não tinha mais como sobreviver. Tinha sido uma condenação, era uma cena terrível, as dores eram lacinantes, sabe? O poder das trevas naquele momento era terrível. Estavam pendurados, condenados, e sabe do que eles morriam? Por asfixia. Ou seja, eles cansavam de tentar sustentar os seus pés. Imagine, preso pelas mãos e preso pelo pé. Você já teve no seu sapato alguma pedrinha que fica te incomodando? Quando isso acontece, e às vezes ela é muito aguda, e você está numa posição, talvez um ônibus cheio, né? Em pé você não vai conseguir tirar o sapato e tirar aquela pedrinha, alguma coisa, ou talvez um prego que está na sola do seu sapato que subiu, e você não consegue nem encostar. Então você começa a andar com o peito do pé. Jesus não estava com uma pedrinha no seu pé, mas os seus pés estavam juntos e tinha um cravo, um prego, varando de um lado para o outro. E sabe como que eles faziam? Eles não deixavam a pessoa reta. Eles crucificavam e deixavam a pessoa com essa diferença de perna. Para quê? Para que a pessoa com os braços abertos começava a sentir falta de ar. Ficava sofrendo por asfixia. E o que elas faziam? Elas colocavam todo o seu peso no pé. Imagine, se uma pedra no sapato machuca, quem diria um cravo, sabe, que varava de um lado para outro. Sabe o que acontecia, amado? Muitos não conseguiam suportar a dor do pé e da mão, então eles largavam, o pulmão fechava e morriam sem ar. É por isso que muitos lutavam. Muitas pessoas não imaginam a dor que Jesus sofreu. E sabe o que eles faziam? Chegava um certo momento e começava a demorar muito, eles iam com uma cana e quebravam as pernas do condenado. Por quê? Porque com as pernas quebradas você não conseguia mais erguer o corpo, e aí você morria então asfixiado. Jesus, primeiro furaram o teu lado, saiu sangue, saiu água, e quando ele diz: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, ele morre. E eles percebem que ninguém poderia ter morrido de uma maneira tão rápida. Entre aspas, ele sofreu bastante, mas não precisaram quebrar as pernas dele para que o corpo dele pesasse sobre os cravos, e o seu pulmão fechasse e ele morresse com falta de ar. Não, ele entrega, porque ele diz assim: chegou o momento, tudo que eu tinha que fazer eu fiz na cruz do Calvário, e na cruz agora eu estou vencendo. Meu amado, a dor que você sente, a angústia que você sente, os dias de dores que você tem, o momento que você rola de um lado para outro na cama e você não consegue dormir, tudo isso o Senhor já levou sobre si, para que nós não precisamos mais ficar preocupados, angustiados, tristes, enfurecidos, porque Ele já completou a obra. Amém? Era uma posição terrível. E havia essas 3 pessoas crucificadas naquele dia. Como eu disse, eram dois ladrões, né? Para que se cumprisse o que a Bíblia disse, que ele seria julgado no meio dos salteadores. Havia 2 malfeitores. E a pena, amado, que era aplicada também para aqueles ladrões era a morte de cruz. Era a morte da época. Quando não, eles lançavam na cova dos leões. Amém? Mas havia um momento, que mesmo no momento de dor, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus, amado, ele estava ouvindo pessoas do seu lado blasfemando contra ele, falando mal dele, sabe? E nós temos visto isso nos dias de hoje. Eu não sei se você viu recentemente, falando na televisão, de um pastor que está sendo preso, condenado, julgado. Na verdade, armaram para este pastor. Um tempo atrás, eles deram uma entrevista no SBT e mostrou ele expulsando demônios,
mostrou ele nas cadeias, fazendo um trabalho que realmente muita gente não tem coragem de fazer. Talvez o maior erro dele foi se misturar com um rapaz chamado Afro-Reggae, sabe, que é patrocinado pela Globo, e que esse Afro-Reggae, ele mantém e é sustentado pelas verbas do Criança Esperança. Então, meu irmão, tudo aquilo é uma cilada para um homem de Deus. Eu não sei aonde ele errou, eu não sei aonde ele caiu, eu não sei nem se isso aconteceu, mas eu vejo que há uma cilada da mídia. Por quê? Porque os homens de Deus, agora, se eu não me engano, dia 25, vão fazer uma grande realização de pastores, de cantores gospel em Brasília, em prol da família. Ou seja, nós vamos pegar o império gay, sabe, e vai colocar por terra e dizer assim: Satanás, você vai calar a boca, porque quem governa é o Senhor. Não é nenhuma apologia gay que vai tentar dizer, sabe, que nós temos que ouvir as suas regras. Eu ouvi hoje, eu não sei se foi meu sogro dizendo, se foi o Elias Correia, lá quem foi que disse, que um deputado qualquer aí disse que todo homem é gay, tem o seu lado gay. E por que estão questionando? Olha como a coisa está indo longe demais. Eu nada volto a dizer contra a pessoa que é gay. O problema é dele. Desde que ele passa dentro de 4 paredes, sabe, não fica beijando na rua na frente dos nossos filhos, tudo bem, cada um faz a sua escolha. Mas a gente não pode aceitar, sabe, o que estão querendo fazer a gente engolir de goela abaixo, que é a PL 122. Que é o pastor, o padre ou qualquer pessoa, né, que exerce o ramo eclesiástico, se não quiser fazer um casamento de ambos os sexos, 3 anos a 5 anos de cadeia. Isso é um absurdo. Imagine, entra um casal aqui e nós vamos respeitá-lo como qualquer pessoa, desde que um olhe para o outro. Quando eu falar cumprimento o teu irmão, querer lascar um beijo na boca do outro, isso é falta de respeito, porque é templo. Se quiser fazer lá fora, o problema é dele, não é verdade, amado? Só que pela PL 122, eu como pastor e você como crente não pode falar nada, porque se a gente disser, nós estamos contra a lei, sabe? É homofobia. E você acha que tudo isso está acontecendo com esse pastor? É o que? É a mídia, principalmente com a Globo, que está tentando fazer tudo isso. Recentemente eu postei uma imagem no Facebook em que está esse Afro-Reggae junto com Luciano Zafir, junto com a Xuxa, junto com o Faustão e junto com toda a corja da Globo. Por que ele está julgando e apontando o homem de Deus? É porque querem calar, querem escandalizar, querem que as pessoas estão dizendo: olha lá, os evangélicos dizem ser tão santo, tão, né, em ordem, olha o que estão fazendo. O pastor está estrupando, está roubando, está fazendo e acontecendo. A mídia tem mais poder do que um homem qualquer, mas não tem poder para calar a boca do Todo-Poderoso. Amém? E nós, como evangélicos, não podemos aceitar qualquer coisa. Não é porque na televisão falou mal do A, do B e do C que nós temos que calar a boca. Jesus morreu, pagou um preço muito alto para que eu e você se manifestasse e fizesse o diabo calar a boca. Amém, meu amado? E nós temos que entender Davi, que fez o que fez, caiu com Betseba, manda matar o marido da mulher. Ele pediu perdão a Deus e Deus o honrou e continuou sendo rei. Manassés, que pecou quase 50 anos da vida dele, sabe, sacrificou os seus filhos no vale de Inom. No dia que ele disse: Senhor, me perdoa, Deus perdoou. Por que a mídia hoje levanta uma mentira e eu vejo crente, sabe, se levantando e dizendo: olha lá, o homem de Deus, também tinha que ser do ministério A, B e C. Cala a boca, meu irmão, não fale, porque você está falando de um homem e de uma mulher de Deus. Deixa aí, se estiver errado, Deus julga ele. Amém? Não vamos se misturar com o mundo, porque é isso que o mundo quer, ouvir da tua boca que eles têm razão. Mas Jesus não pagou um preço tão alto, sabe, para morrer no meu e no teu lugar, para a gente dar honra a Satanás, para tentar calar a boca da igreja. A igreja tem que se posicionar, porque Deus restitui e fala da família. Amém. Aleluia, Jesus. Sylvester Stallone se converteu, pouca gente divulgou. Não é interessante para a mídia? Mas Daniela Mercury disse que é gay e a mídia levantou um maior astral.
ganham até dinheiro com isso. Sabe? Uma pessoa que vai preso, que mata, que rouba, que é um bandido terrível, se lá dentro ele tem um encontro com Jesus e se converte, é deboche. Mas se alguém sair do armário, diz: nossa, esse é o cara. Nós estamos nos dias, amado, em que as pessoas são muito individuais, sabe? A sociedade é mesmo tem que ser foco do que a igreja representa. Eu quero falar de algumas manifestações e de alguns grupos ou indivíduos que expressam na sociedade e até mesmo dentro da igreja. Primeira manifestação: indiferença. O povo estava olhando. Voltando a dizer do assunto, se cria uma marcha gay ou a marcha para a maconha, né? Ou a marcha das vadias. Já ouviu falar da marcha das vadias? Tem essa também. Verdade. As mulheres saem, tiram a parte de cima e diz: nós fazemos o que... Não vou falar o que elas fazem, mas é mais ou menos assim: fazemos o que é nosso, o corpo é nosso, e acabou. E isso a mídia divulga. É feita a marcha para Jesus, nunca passa de 3 milhões de pessoas. A gente sabe que tem quase 10 milhões lá. Devia ter 2 milhões e meio, no máximo 3. E cada ano o negócio vai aumentando, sabe? No carnaval dá uma cobertura total. Tudo bem que o carnaval, né? O Brasil ganha muito dinheiro com isso porque é turismo. Mas marcha gay, marcha da maconha, marcha disso, marcha daquilo. E olha como o diabo ele é invejoso. A primeira marcha que nasceu no Brasil foi a marcha para Jesus. Se eu não me engano, 5 ou 6 anos depois teve a marcha gay. Hoje está aí, sabe, revolucionando o mundo. Amados, preste atenção. Nós não podemos fazer indiferença. Talvez se aparecesse na televisão alguma mensagem do tipo: você que é cristão, que crê em Jesus Cristo, não precisa fazer nada, coloque uma camiseta branca de paz e durante o horário de meio-dia, aonde você estiver, saia na rua, porque vai passar um helicóptero, um rastreador contando quantos cristãos é. Muitos dizem: eu não vou fazer isso, não tenho nada a ver com isso, sabe? Não. Eu sou crente, mas eu não tenho que mostrar. Engraçado que o diabo mostra a cara dele. O inimigo, ele mostra, e o seu povo mostra. A Bíblia fala sobre isso. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Às vezes você vê pessoas dentro da escola, sabe, fazendo 1001 coisas e ninguém se manifesta dizendo que é cristão, porque tem vergonha. Imagine você, meu irmão, quando Jesus estava morrendo naquela cruz, e no momento que o ladrão da cruz pede perdão, um momento de dor, sabe o que ele faz? Ele já estava quase entregando o teu espírito, mas ele coloca todo o peso do teu corpo no pé. Ele se levanta para encher o pulmão de ar, para dizer: hoje mesmo, bandido, você vai ser perdoado e estará comigo no paraíso. Sabe, Deus ele tem feito grandes coisas e Ele não quer que nós sejamos indiferentes. Para que essa indiferença? Por que ficamos indiferentes diante da situação? Lucas 23:35 diz: e o povo estava olhando. Sabe quem é esse povo que estava olhando? Eram os curados da lepra, eram os curados de todo tipo de enfermidade, eram pessoas que tinham a família destruída. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam simplesmente olhando. Sabe por que Pilatos lava as mãos? Porque ele tinha medo do povo, da revolta do povo. Porque se aquele povo que estivesse olhando, todo mundo se unisse e dissesse: nós vamos tirar Jesus daí, porque Ele é o nosso Senhor, não tinha guarda que tinha prisão para prender todo mundo. Mas às vezes nós queremos ficar calado, quieto, e dizendo que o crente, por muitas vezes, ele é passivo. Jesus disse: eu vim trazer guerra, e guerra quer dizer vá para a luta. Aleluia! Glória a Deus! Não posso me calar. Estou nem aí que no YouTube essa mensagem vai, alguém depois se levante contra. Problema, eu estou falando uma verdade. Amém, meu irmão? E também os príncipes zombavam dele, dizendo: a outro salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aquele povo estava simplesmente olhando. Representa as pessoas indiferentes
indiferente do que está acontecendo, sabe? Indiferente ao sofrimento alheio, frios, egoístas, sádicos. Frieza, irmão, é um dos sinais do final do tempo. Frieza é um dos sinais do final dos tempos. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Preste atenção. Pessimistas, frios, calculistas, dizendo não tenho nada a ver com isso, não quero saber, e com isso a coisa vai andando, vai evoluindo. Nós precisamos nos posicionar. Indiferença é a palavra que tem prevalecido. Não ouvi nada, não vi nada, não falei nada. Indiferença. Estou nem aí. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus, e o Senhor quer que você se posicione. Chega de ver a situação e ficar calado. Chega de ver a situação e ficar parado. Hoje nós temos a tecnologia, sabe? 90% das pessoas que você conhece tem Facebook. Eu acho engraçado que quando lá o padre Fábio, não tenho nada contra ele, mas eu sou cristão e ele é católico, posta alguma situação, alguma palavra bonita, sabe, que tem mensagem oculta atrás daquilo, eu vejo o cristão compartilhar. Mas quando é algo para que a gente faça no reino de Deus, o máximo, se conseguir fazer, é curtir. Compartilha, meu irmão, divulga, porque o Senhor quer te usar como instrumento, mesmo naquela hora que você não está fazendo nada na frente do teu computador. Amém? Amém. Lucas 10:31 diz: descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Sabe o que é isso? Viu alguém, um samaritano, sabe, estava lá, passou e ajudou alguém que estava ferido, machucado. O sacerdote passou e disse: não, eu não posso fazer nada, não é parente meu, não é problema meu. O levita passou também, fingiu que não viu, sabe? Por quê? Porque se eu for mexer com isso, vai dar pano para manga. Ô amado, se tiver que dar pano para manga, para a camisa inteira, para a calça inteira, vamos mexer e vamos fazer alguma coisa. Vamos deixar de ser indiferente. Indiferente é a palavra que tem prevalecido, amado. É a influência da violência que acontece nos filmes, na TV, na sociedade. E sabe o que a gente diz? É assim mesmo. Desse jeito, o mundo está assim agora. Você olha para outra pessoa e diz: vai se acostumando. Seu filho não está dando problema hoje, ele vai dar problema amanhã. Sabe, essa indiferença, achar que tudo é normal. Tem uma novela que a maioria dos crentes está assistindo, chamada Salve Jorge. Queima ele. A novela é boa. A Globo tem uma excelência para fazer novela e faz, e é conhecida mundialmente. Eu achei que essa novela ia contar de alguém, né, da história do santo. Não. É uma invocação. Toda vez que passa alguém, né, não sei nem quem é o ator, mas há um ator que gravou pulando com aquele cavalo, fala: salve Jorge. Se você ouvir bem, não fala apenas salve Jorge, mas fala São Jorge. Ainda que não falasse São, falasse salve. Isso dentro do candomblé, dentro da Umbanda, quando se fala salve, você está adorando. É mais ou menos, não quer dizer, só para que você tenha uma noção, é mais ou menos alguma coisa tipo assim: Jorge tem o poder de salvar ou de abençoar. Salve quer dizer, você está exaltando. E um dia eu estava vendo essa novela, vi lá um capítulo, entrou, salve Jorge, e a Giovana, minha filha: salve Jorge, eu estava amarrado, vou tirar agora. Que salve Jorge, vem na minha casa. Salve Jesus, o capeta que vá para muito longe. Talvez você fale assim: nossa pastor, que radical, né? É só uma novela, a história é verdadeira, tem uma história boa, amado, mas nós temos que vigiar, sabe? Porque se você chegar na tua casa e hoje começa isso, amanhã começa aquilo, daqui a pouco você começa a estar vendo coisa dentro da tua casa, você fala: não sei, eu oro, mas a assombração vira e mexe, está aparecendo na minha casa. É claro, você
abriu porta para o diabo. E a Globo, a gente sabe que é satanista e é provado, sim. Por que quando teve esse boicote dos evangélicos, teve um domingo, eu não lembro qual foi, aquele dia, 24 horas sem ligar na Globo, eles viram a diferença quando o povo de Deus, e claro que não foi a maioria, se fosse a maioria o ibope deles seria um 0, mas infelizmente o crente é indiferente, amém? Ele olha para si, isso aí não tem nada a ver, é mais fácil falar que não tem nada a ver. E quando ele não entrou, simplesmente ele concordou, não é mesmo? E nós precisamos entender o seguinte, amado: o que faz a pessoa ser diferente, ela servir a Deus com excelência e vestir a camisa. Assim é comigo, assim é com você. Você quer ser meu amigo, não fale mal da minha família, não é verdade? Quer ser meu amigo, não fale mal dos meus filhos. Quer ser meu amigo, não fale mal dos meus amigos. Eu sei que você é da mesma maneira. E às vezes a gente deixa falar mal da nossa igreja, falar mal do nosso Senhor, falar mal, sabe, daquilo que nós cremos e acreditamos. Isso realmente é uma indiferença muito grande, sabe? Essa manifestação é algo que Deus não quer. E a gente vê isso no dia a dia, né? A indiferença do tipo, se der eu vou, hoje é ceia, mas todo mês tem ceia. Se eu não for hoje, eu vou outro dia. Indiferença, sabe? Não tem aliança, não tem comunhão. A mensagem é pregada, sabe? Não faz nenhum efeito. Não muda nada. Talvez do tipo, foi bom, a mensagem é boa, mas aí não mudou nada. Indiferença. Não há nenhuma reação por parte do tipo de gente que Deus quer que você seja. Reaja, glorifica, aleluia. Tem crente que tem vergonha de dizer aleluia. E se alguém fala aleluia do teu lado, o outro olha com arma de deboche. É verdade, fala a Deus. Sabe? Como se você estivesse glorificando a Satanás. Mas ninguém olha para o outro com cara feia quando está lá, ainda passa o comercial e diz: salve, Jorge. Ou quando passa um show de qualquer profano do mundo, bate palma e diz: nossa, que cara bom. Bom é Deus, que na sua infinita misericórdia te salvou, te purificou. Amém, amado? Pessoas que não se alegram, que não choram, que não sentem mais nada, sabe, diante de uma mensagem, mas ficam olhando para o relógio dizendo: meu Deus, que hora para acabar essa mensagem. É a mesma coisa quando Deus quer falar conosco e nós estamos dizendo: que chato, eu tenho que estar ouvindo tudo isso. Hoje você pode ouvir, tem pessoas que já não podem ouvir mais. Amém? Segunda manifestação, revolta. Lucas 23, 39 diz: e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e a nós. Recentemente eu vi não sei se foi no SBT também, uma matéria muito grande sobre o Dr. Fritz, um médico alemão que morreu na Primeira ou foi na Segunda Guerra Mundial, e ele estava lá. Aí mostravam o cara, né? Coitado, é um endemoniado, mas ele estava lá incorporando uma cara que parecia que ele estava fazendo o número 2 no banheiro, sabe? De tão feio que era, virando o olho, e a mídia dá ibope para isso. E aí pega uma faca, um punhal, pega uma tesoura, enfia no olho dos outros. Eu falo porque eu conheço e eu já participei disso. Eles não pegam as pessoas que deram infecção e que talvez tiveram que ir para o hospital e passaram mal, e muitas delas morreram, mas pegam uma meia dúzia que talvez pela fé deu certo e dá ibope. Mas ficam falando mal de algo que é real, quando o homem de Deus, sabe, olha e as pessoas são curadas pela televisão. As pessoas não precisam pagar consulta para ser, sabe, abençoada, como fizeram com o apóstolo Valdomiro e tantos outros pastores. Ninguém vai entrevistar aquela pessoa que era coxa, ficou não sei quantos anos na cadeira de roda, ainda que não curasse ninguém. Se este fosse curado, já era bastante. Eu nunca vi Dr. Fritz, eu nunca vi, sabe, outro médico espírita curar ninguém em cadeira de roda, sem usar nenhuma ferramenta, apenas com o nome de Jesus.
ninguém divulga, mas a revolta da mídia é essa. Não consegue entender o tamanho da mão de Deus. Sabe, meu irmão? A revolta era com aquela multidão. Enquanto o ladrão dizia: você não é o filho de Deus? Por que você não salva a si mesmo? Imagina, Jesus morrendo de dor, tivesse que explicar para aquela multidão, disse assim: me traga um microfone aqui, que eu preciso falar com todo mundo ao mesmo tempo. Olha, a história é o seguinte: eu estou aqui porque Isaías profetizou, eu sou filho de Deus, eu vim para salvar a humanidade. Amado, ele fez isso por 3 anos. Às vezes você não entende, porque há algumas revoltas. Não tente falar nem justificar nada. Confia no Senhor, porque Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Sabe, fez um coro, aquela multidão toda, vendo aqueles endemoniados falarem mal de Jesus, e os seus próprios apóstolos, discípulos, foram embora. Eu quero ver, amado, na igreja desse pastor, e Deus abençoa, que ninguém se revolte e vá embora, porque os revoltados ficarão no meio do caminho. É nessa hora que você tem que colocar, sabe, a mão no coração e dizer: olha, eu estou com o meu líder, e se ele errou, eu sei que Deus é fiel para perdoar, vamos andar junto. A mesma coisa, a pessoa às vezes teve um problema no casamento, e seja lá por que razão foi, acha melhor separar depois de 10, 20, 30 anos. Engraçado que Deus nos perdoou de toda coisa errada que a gente fez, porque o nosso próximo, e ainda que o próximo seja o marido ou a esposa, fez uma coisa errada, só foram 30 anos de coisas boas. Tem gente que chuta o pau da barraca, aproveitando o ensejo para dizer: mas eu já nem gostava muito mesmo. Deus não tem prazer nesse tipo de revolta. E aqueles revoltados que dizem assim: mas Deus não me ama, pastor. Não me ama, sabe? Eu sou assim porque Deus é culpado. A bênção que eu estou esperando até hoje não chegou. Chega no A, no B, no C, aquele ali Deus deve abençoar e amar demais, porque tem carro, tem casa, sabe? Tem um bom filho, tem uma boa esposa, sabe? Tem um belo emprego. Mas eu não, eu sou um velho desgraçado. Eu acho que Deus, quando me criou, Ele disse assim: tu nasceu para sofrer, e traz isso para a sua vida. Sabe, amado? Então tudo isso é a culpa de Deus, e essa é uma postura errada. Não ajuda em nada, só afunda a pessoa. Essa pessoa nunca assume a responsabilidade por ser o que é. Nunca valorizou o estudo, nunca teve garra para a vida, o trabalho, nunca, sabe, gastou o seu tempo em se aprofundar, em se adequar para o mercado de trabalho, e aí ficou para trás. Os outros avançaram. Enquanto você estava reclamando ou gastando as suas energias naquilo que não era bom, o outro estava estudando. Deixou de se divertir, deixou de fazer algumas coisas para pagar o preço. E nada mais justo que quando terminar esse preço pago, venha regozijar do melhor da terra. Independente de ser cristão ou não, Deus é justo. Amém? Tem gente que acha que porque se converteu, Deus tem que dar o melhor da terra. Se você não fizer a tua parte, não vai ter nada. Amém? Aí fala: mas eu não aceito, pastor. O ímpio, ele tem o melhor, mas o ímpio trabalhou. Eu quero falar uma coisa aqui, não me interprete mal. Amém? Nós temos o trabalho da igreja para fazer, as coisas da igreja para fazer, mas nós temos uma vida própria. Eu conheço mulheres e homens e pessoas, sabe, que é beato de igreja. Se tiver culto de manhã, vai na oração, já fica para o culto do meio-dia, do culto do meio-dia fica para as 2 horas da tarde, das 2 horas da tarde vai fazer visita às 3, fica até às 4, 5 e meia tem alguma coisa para fazer, emenda às 6 horas da noite, começa o culto, chega em casa, não lavou, não passou, não cozinhou, o marido chega, cheio, com a cara cheia, né? Dá uma surra na mulher, e ela diz: meu Deus, por quê? Não é nem muito céu, nem muito inferno, amado. A Bíblia, ela nos ensina, principalmente a mulher, a família, que tem que ter tempo para tudo. Tem que ter tempo para o seu marido, para os seus filhos, tempo para trabalhar, tempo para estudar e tempo para fazer a obra de Deus. Não pense que só fazendo a obra. Imagina se eu falo para vocês: olha, a partir de hoje, todos que estão aqui todo dia, na igreja todo dia,
Meu Deus, o que vai virar a sua casa, a sua família? Quem paga as suas contas? Não é verdade? E às vezes ficamos revoltados, dizendo, mas eu estou fazendo a obra de Deus de maneira errada. Para tudo tem o seu tempo, para tudo tem a sua hora. Pastor, a minha igreja, ela tem 2 cultos na semana, quinta e domingo. E eu tenho mais um dia para fazer alguma visita na tribo. Amém. Você tem mais 4 dias para isso. Mas tem pessoas que nem isso conseguem fazer. Ou porque trabalha, ou porque estuda. Amém, é uma fase. Amém, meu irmão? E Deus não vai deixar de te abençoar porque você não foi fazer a obra, porque você escolheu estudar, porque você escolheu se aperfeiçoar. Esse chegou o seu tempo, chegou a tua hora. Ah não, mas eu quero fazer isso quando eu tiver mais velho. Talvez você não tenha a oportunidade que você tem hoje. Deus está te dando essa oportunidade porque Ele vai te abençoar lá na frente. Na obra de Deus você vai ter tempo e Deus vai te honrar. Então saiba que a revolta que às vezes você tem agora por não alcançar determinada situação é porque Deus está preparando a tua vida para um dia ser algo melhor. Não se revolte com Deus. Amém? Este homem da cruz, amado, era um ladrão, um malfeitor e só fez mal àquela sociedade. Pelo contrário, ele não assume a culpa do que ele fez. E ele no grito quer dizer para Jesus, salva nós, salva você e salva a gente também, não deixa a gente aqui nessa fria não. Deus não tem comunhão com quem não quer ter comunhão com Ele. Se eu ficar revoltado porque eu não consegui, porque eu não alcancei, porque eu não plantei, porque eu não colhi, Deus está pouco se lixando comigo. Porque tem crente que acha que ficar chorando aos pés do Senhor vai mudar alguma coisa. Não vai não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? Aí Ele vai dizer, haja de tal maneira ou haja de tal maneira. Você vai agir e vai te abençoar. Mas tem gente que diz, não vou procurar emprego não. O pastor profetizou lá que a porta de emprego está aberta. Vou ficar aqui assistindo sessão da tarde. Porque eu creio que vai tocar o telefone, vou receber um e-mail, ou alguém vai postar no Facebook. Eu também acredito. Mas é mais fácil você tomar uma atitude. Amém? Moisés, quando mandou os homens espiar a terra, é por quê? Porque Moisés era curioso? Não, porque eles precisavam ver o tamanho do inimigo que eles tinham que enfrentar. Mas tinham que enfrentar. Deus disse, a terra está lá, é boa, manda leite e mel. É a melhor terra que vocês podem ver. Mas se vocês não for lá e vencer aquele gigante, não vai adiantar nada. Tem gente que tem algum tipo de vício e diz, pastor, mas eu já estou orando e até agora Deus não me libertou. Nem vai libertar. Não vai. A hora que você falar assim, ô cigarro maldito, ô vício maldito, a partir de hoje eu não vou mais. E eu sei que eu vou sentir vontade, eu vou comer as unhas, eu vou ficar nervoso, eu vou talvez me trancar no quarto. É o processo, meu irmão. É a mesma coisa a pessoa que vai fazer uma operação no hospital e achar que não vai sentir dor nenhuma. Enquanto você estiver anestesiado, tudo bem, mas depois da anestesia você prepara. É verdade? Para sarar tem que doer. Mas eu não consigo. Mentira do diabo. Você não quer. Eu quero, mas eu não quero sentir vontade. Ah, então ficou difícil, né? Aí se revolta com Deus e diz, eu não sei. Então Deus não quer que eu pare de fumar, que eu pare de beber, que eu pare de usar droga, que eu pare de roubar, que eu pare de fazer coisa errada, porque até agora Ele não me libertou. No dia que você se posicionar, Ele te libertará e verdadeiramente sereis livres. As decisões que você toma hoje, amado, é que vão definir o seu futuro. Hoje, você é o fruto das decisões que você tomou lá no passado. Amém? Se você está perecendo hoje, porque lá atrás você tomou uma decisão errada, e ainda que todos aqueles que estão na sua volta hoje não saibam, mas você sabe. A sua decisão errada lá atrás está refletindo hoje. O Senhor está dizendo, cuidado com o que você faz hoje, porque o futuro vai chegar. E não adianta se revoltar com Deus. Amém? Tem um monte de gente, meu irmão, desesperado com a vida, porque, sabe, apostou no futuro que tudo ia dar certo e não deu. Sabe aquela postura do vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque eu estou pensando positivo, vai dar certo. Se você fez algo errado lá atrás,
a consequência é certa. Deus pode intervir? Pode. Mas as coisas não funcionam bem assim. Isso não é fé. Isso é negligência. E não adianta dizer que Deus é o culpado. Aquele ladrão, ele achou que na vida tudo daria certo. Mas um dia a casa caiu. Amém? Um dia a casa caiu. A gente vê tantos jovens hoje assaltando, matando, roubando. E diz, dá nada não, sou de menor. Vou ficar um tempo lá e depois eu saio. Só que isso vai mudar. E aí a gente sente dó das mães, né? Das mães. E que está sofrendo e vê o seu filho. Qual mãe quer ver um filho, por mais que ele seja bandido, morto? Mas é uma consequência. E na maioria das vezes você ouve essa palavra: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso com o meu filho? E Deus ainda é o culpado. Esse ladrão, amado, a casa caiu para ele. A forma como você anda, como você se comporta, se estuda ou não, se tem garra para a vida ou não, como você prioriza as coisas de Deus, isso realmente vai determinar o seu futuro, amém? Isso aqui não é exercício de futurologia, não. Isso é uma lógica natural da vida. Terceira manifestação, esperança. Lucas 23, 42. Ele diz o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste atenção, amado. Esse homem, ele olha para si mesmo. Ele diz: não, eu estou aqui porque é resposta do que eu fiz. Eu não estou aqui por acaso. Eu não fui preso sendo inocente. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele repreende o outro. Possivelmente era amigo de cela. Diz: rapaz, você está se levantando contra alguém que é santo, que é soberano. Nós merecemos estar aqui, ele não. E mesmo na hora da tua morte você não reconhece, sabe? Nem assim você teme a Deus, ele diz. Por isso, amado, que aquela frase, que quem não vem pelo amor, vem pela dor, nem sempre funciona. Esse aí, na hora da dor, ele não se rendeu a Jesus. Pelo contrário, ele estava com uma revolta. Mas tinha um deles que tinha esperança. E disse: Senhor, quando entrares no teu reino, ele reconheceu que Jesus é Senhor. Lembra-te de mim. Ele nem pediu salvação, ele diz: lembra de mim. Por alguma situação, talvez, ele imaginou que poderia interceder por ele, de onde ele estivesse. E Jesus vai muito mais além, quando nós reconhecemos o seu senhorio. Ele diz assim: olha, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Sabe, amado? Ele sabia que daquele momento em diante, alguma coisa ia mudar. E se Jesus tinha que inaugurar o paraíso, aquele ladrão estava comigo. Jesus pode dizer: que é isso, rapaz? Você é ladrão, você é bandido, você é nóia. Vou salvar você não, excomungado. Vou não. Deus, quando olha para o nosso coração e vê que há um verdadeiro arrependimento, não importa o que você fez, importa que naquele dia as coisas erradas ficou para trás, porque Ele já estava pagando pelo teu erro. Sabe, meu irmão, tem coisas que você já está pagando pelo teu erro, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Tem coisas que não adianta, Deus não vai apagar, Ele te perdoou, mas são consequências que nós colhemos. Uma pessoa fumou 30 anos, está com o seu pulmão condenado. Deus pode restaurar e restituir? Pode. Mas se Ele não fizer, é uma consequência. Deus está preocupado com a sua alma, não é com o seu pulmão. Se o teu pulmão sendo bom ou ruim, a terra vai comer de todo jeito. Mas Ele está preocupado com a tua alma, e tem gente que se revolta, sabe? Já vi pessoas que aceitam Jesus na hora da enfermidade. Aí o Senhor vai e cura. Aí fica 2, 3 anos aí ao léu. Não sabe que uma hora essa mesma enfermidade pode voltar. E quando voltar não tem mais jeito. Sabe, irmão?
quantas coisas erradas, quantas decisões erradas. Às vezes você enxerga, sabe, uma esperança lá no fundo do poço, mas aquele homem, ele quis enxergar um milagre em meio ao desespero, ao caos. Ele reconhece os seus pecados e reconhece Jesus como Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para que você não apenas tome ceia, mas que você reconheça o teu pecado. Tu sabes qual tem sido o teu pecado. E olha que eu vou mais além do que o Senhor manda te dizer hoje. Ainda há tempo de correção, porque se você não se corrigir, o futuro está próximo e você vai colher 100 vezes mais. Está preparado para isso? Ah, não, que nada, eu peço perdão para Jesus depois. Esse tipo de pecado não é perdoado assim tão fácil. Eu pensando em pedir perdão depois, não é assim não. Amém? Os nossos feitos, amado, precisa ser reconhecido como: Senhor, eu sou culpado e eu quero me corrigir disso. Fazendo esta confissão de pecado, aí então você toma essa decisão de orar e se arrepender. Lucas 23:42 diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: É verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma oração humilde, sem ficar batendo o pé no chão, dizendo ripa lá para trás, chupa bala house, nada disso, sabe? Ele simplesmente, dentro da tua força, ele se coloca de pé para abrir os seus pulmões e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Eu conheço uma frase, lembra-te de mim, que aconteceu com José do Egito. O rei mandou tirar um amigo dele de lá, e ele revelava sonhos dentro da prisão, e ele disse para o rapaz: olha, quando estiver lá com o rei, lembra-te de mim. Você acha que o rapaz lembrou de José? Não. Porque homem esquece de homens, mas Deus jamais se esquece de nós. Porque não era chegada a hora de José, porque senão José seria eternamente grato àquele homem, aquele padeiro. Mas Deus não quer que você seja eternamente grato a homens, mas que você seja eternamente grato a Deus. Amém? Glória a Deus. E ninguém lembrou de José, porque não era chegada a hora. Talvez você está se remoendo, dizendo: Deus não lembra de mim, sabe? Eu mandei uma carta, eu mandei um currículo, eu mandei tal coisa, eu pedi um favor, mas ninguém lembrou de mim. Eu não sei porque Deus está fazendo. Ô meu amado, quem tem que lembrar de você é o Senhor, porque Ele é o teu Senhor. Amém. Amém? Então, amado, ele não pede muito, mas Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus disse a ele: tu me pediste apenas para que eu lembrasse de ti, mas eu vou além. Eu vou levar você comigo para o lugar que ninguém nunca entrou e nem inaugurou. Hoje sim, hoje mesmo, você vai comigo inaugurar o paraíso. Eu tenho uma festa para quando sair daqui a gente ir à casa de Deus. E ele foi a primeira pessoa a entrar no paraíso, amado. E eu tenho certeza que depois desse dia, grandes coisas Deus tem para nós. Amém? Não se revolte, não fique indignado, mas tenha esperança. Não fique indiferente a nada. Tome atitude, sabe? Por isso que Jesus disse que as prostitutas, os ladrões, vão entrar em primeiro lugar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é para essas pessoas. Reino de Deus não é para as pessoas soberbas, que diz: não, eu sou muito educado, eu sou filho, eu tenho classe, eu tenho dinheiro. Sabe, as pessoas são menores do que eu. Reino de Deus é para bandido, é para prostituta, é para gay. Reino de Deus é para pessoas que têm uma vida torta e quer se consertar. Reino de Deus é para aqueles que o mundo jogou fora e o Senhor quer buscar. Isso é reino de Deus. Talvez você diga: nossa, mas um ladrão entrou no reino de Deus? Você acha que a igreja é feita do quê? Ex-ladrão, ex-prostituta, ex-bandido, ex-traficante, ex-matador. Só tem ex. Ninguém é ex-político, ex-médico. Não, é só coisa ruim.
Eu olho daqui de cima e não vejo ninguém bom aqui, inclusive eu. Não é verdade? Talvez você não daria crédito para você se você fosse uma outra pessoa. Mas o Senhor te amou primeiro. Então o reino de Deus é feito para mim, é feito para você que reconhece Jesus como Senhor. Então, meu irmão, nem tudo está perdido. Não pense que a sua vida não tem jeito, que a sua situação não tem jeito, sabe? Não fica olhando para um lado. Jesus está aí, não está mais numa cruz. Ele ressuscitou e hoje Ele está dizendo para você: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Eu já venci o diabo, venci o maligno para que você se tornasse o vencedor. Não perca essa oportunidade. Hoje é Santa Ceia. Se apresente como um ladrão arrependido, sabe? E se posicione ao Senhor. Se entregue a Ele agora, e sua vida vai mudar. Deus não quer que você tome a ceia hoje apenas como mais um ato que você vai fazer mês a mês, mas que você se entregue dizendo: Senhor, eu sou como aquele ladrão, eu sou como a terra seca, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia. E Deus, Ele vai mudar a sua história, mano. Você não sabe qual será os seus dias, mas nós sabemos que nós temos frutos que plantamos, e se Deus não tiver misericórdia, coitado de nós. Amém? Sabe aquele fruto que você plantou na hora da revolta? Diz: hoje eu não quero saber, hoje eu vou pecar, eu vou chutar o pau da barraca, porque eu estou revoltado. Cuidado que esse fruto, ele produz 100 por 1. Mas foi um ato impensável. Esse ato impensável, de revolta momentânea, você pode pedir a misericórdia do Senhor, e Ele tira este mal do teu caminho. Amém, meu irmão? Pergunto para o irmão que está do seu lado: você entendeu o que Deus falou para ti? Se você entendeu, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença eu quero apresentar os Teus filhos.